Bom, boa noite a todos, obrigado pela presença. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração. E a gente segue com o nosso bate-papo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, estamos reunidos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Bom, para quem não me conhece, meu nome sou chamado de Eduardo, mas é Carlos Eduardo. Eu sou diácono aqui da Paróquia Bom Jesus e das comunidades, né? Sou formado em teologia, licenciado, né? E atuo bastante aqui na igreja, com pastorais e outras coisas, né? A gente está sempre enfronhado em alguma coisa, não deixam a gente de fora de jeito nenhum, né? Mas assim é bom. Então hoje a gente veio conversar um pouco sobre Jesus, para a gente entender um pouco sobre Jesus. Por que eu gosto de falar sobre Jesus? Até quando a gente conversou, eu e o Marcelo, eu coloquei, né? Falei, não, vamos falar um pouco de vida e missão de Jesus, porque engloba tudo, engloba muitas passagens. E principalmente porque a gente costuma ler a Bíblia, né? A gente abre em Evangelho e a gente lê um negócio lá e a gente fica muito parado naquilo que leu. Né? E o mergulho tem que ser muito mais profundo. Né? A gente tem que, às vezes, em 2 ou 3 frases dele, dá para a gente falar uma noite inteira. O que ele falou muitas vezes em 2 ou 3 frases. Então, o entender Jesus vai além do que está escrito. Tá? Vamos imaginar que o que está escrito são 2, a gente vai andar bastante nas vielas, né? Para ir buscar informações, para ir buscar, não informações, mas mais entendimento naquilo que ele quer dizer. Bom, a partir do Gênesis, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é isso, né? Isso aí vocês já sabem. E vocês entendem, já conseguiram entender a Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo, vocês conseguiram entender? 3 pessoas, um Deus, mas são 3 pessoas individuais, mas é somente um Deus, não é ora um, ora outro, ora outro. Já entenderam isso? Não? Não? Parabéns, ninguém entende. A Trindade é uma coisa, inclusive tem uma passagem de Santo Agostinho que fala sobre isso, né? Ele diz que está andando na praia e vê um menininho, fez um buraquinho na areia e corria no mar e pegava um pouco de água na mão e trazia e punha no buraquinho. E ele parou e ficou olhando, e o menino não parava, o menino ia e vinha. Aí ele chegou uma hora e falou, o que você está fazendo aí? Ele perguntou, não, eu vou pôr toda a água do mar aqui, quero pôr toda essa água aqui nesse buraquinho. E ele falou, mas peraí, isso aí não é possível, você não vai conseguir fazer isso. E quando ele estava caminhando pela praia, antes de encontrar o menino, era o que ele pensava, em entender a Trindade. Ele queria entender a Trindade na razão. Na razão. E o menino então responde para ele, que esse menino, na verdade, não era bem um menino, era um anjo, né? E o menino responde para ele, falou, da mesma maneira que você não vai conseguir entender a Trindade pela razão. Então, são fatos que acontecem
na nossa igreja e que a gente tem que parar um pouco e pensar. A nossa igreja, ela é embasada no mistério. Se a gente não entender esse mistério, quiser provas e provas cabais e científicas, a gente vai ficar pelo caminho. Né? Que não foi essa a missão de Jesus, de vir aqui provar que Deus existe. Felizes aqueles que acreditam serem vistos, né? Exatamente. Ele vem mostrar como é esse Deus. Quer esse Deus? Toma a tua cruz e me segue. É assim que ele falava. Né? Então, a gente, para entender Jesus, a gente tem que entender primeiro esse mistério. E não adianta falar, olha, como eu queria ter estado lá, naquela época, andar junto com Jesus, pegar em Jesus, acompanhar esse Jesus. Quem não queria? Todo mundo queria, né? Andar junto com ele e acompanhar esse Jesus. Todo mundo queria. Então eu pergunto para vocês, já para a gente começar, se aparecesse aqui uma pessoa agora pregando e falando que ele era o Filho do Altíssimo, o Messias, o Salvador, vocês acreditariam nele? Se aparecesse do nada aí, entrasse aqui. Se aparecesse aqui uma mocinha, dos seus 15 anos, grávida, né? Ou até quando você está aí com o bebê no colo, fala assim, olha, eu sou escolhida por Deus para gerar o Filho do Altíssimo, né? E viesse com o marido do lado, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa de trabalhos manuais, vamos dizer assim, será que a gente ia acreditar? Ou ia achar que ela está louca e falar que está grávida de Deus? Então não foi tão fácil assim. Eu acho que é muito mais fácil para nós crer, porque vem acompanhado de uma história, vem acompanhada da Sagrada Escritura, né? Vem todo um testemunho junto com essa história. Não é simplesmente uma história, não é um conto, né? É um testemunho que vem junto através da Sagrada Escritura, né? Então é muito mais fácil para nós crer. Porque eles tiveram que fazer esse discernimento. Será que o cara é louco ou ele é o Salvador mesmo? Será que essa moça andou por aí ou ela engravidou do Espírito Santo? A mesma dúvida que teríamos hoje, eles tiveram naquela época. Então, essa nossa crença, ela é baseada onde? No mistério. Né? O Jesus é o fruto do mistério de Deus sobre a criação. Isto é Jesus. Né? Então, por que eu perguntei da Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou iniciar falando da Trindade, por quê? Porque se eu não falar, vocês não vão entender a missão de Jesus. Né? Então, a Trindade, o jeito mais fácil de entender é Pai, o que ama, o Filho, o amado, e através desse Filho todos nós somos amados por Deus, e o Espírito Santo, o amor. Então é assim que a gente tem que pensar sobre a Trindade. Isto é a Trindade, e é tanto amor, que a gente não tem condições de imaginar. Diz que o que mais se assemelha ao amor de Deus, que mais se assemelha e assim mesmo, muito longe, muito distante, é o amor da mãe pelo filho. É o que mais, assim, não é quase igual, ele é o que mais se aproxima. Tamanho é esse amor. E existe, no estudo da teologia, uma palavra grega que se chama pericorese, é uma palavra chata. Pericorese, traduzindo assim, a gente estudando essa palavra, ela vem dizer assim, uma dança de roda, uma brincadeira de roda, onde cada hora um está no meio. Isto é a Trindade, essa pericorese. E é tanto amor, e esse amor transborda, esse amor vem, e nós somos o fruto desse amor. Então, para entender o que Jesus fala, a gente precisa entender isso, que nós
existe uma fonte, né? A ciência, né? A ciência tenta descobrir a fonte, então a transformação, aquela coisa. Não. Né? A fonte é o amor. Seria a energia produtiva do ser humano. Aquilo que produziu o ser humano. É amor. É a única, e é um paradoxo, é a única arma que nós temos para combater tudo nessa vida, é o amor. Porque com o amor você desmonta qualquer coisa. Você desmonta. Eu vi outro dia, eu presenciei na rua, uma pessoa que errou, né? Fez uma burradinha lá no trânsito, mas percebeu o que fez. E o de trás já estava xingando. Ele nem esperou o outro parar. Ele já estava xingando. Então, o outro simplesmente foi e falou assim: olha, errei mesmo, desculpa, cara. Eu estava distraído, me perdoe. Acabou a raiva do rapaz de trás. Ficou ali, o cara amarrada, mas já não brigava mais, já não gritava mais, já não xingava mais. Então, é uma noção para a gente ter o poder de fogo, né? Por isso que eu falei que é um paradoxo, mas o poder de fogo que o amor tem contra, né, a maldade. Né? Então, isto é a missão de Jesus, é transmitir isso para a gente. É básico. É básico. É o que ele veio transmitir. Então, o que buscamos quando a gente vem à igreja? O que a gente busca? Busca esse Jesus? Busca salvação? É isso que a gente está atrás? Busca sucesso ou felicidade? Porque esse sucesso e felicidade, eu duvido muito. Muitos falam por aí: olha, esse cara é abençoado, ele tem tanta coisa, o cara é rico. Então Jesus não era abençoado. Né? Jesus não era abençoado. Porque Jesus era pobre. Se fez pobre. Então, a gente tem uma ideia errônea, e é o que chamamos no estudo da teologia da prosperidade, ou teologia da retribuição. Eu vou, rezo para eu ter alguma coisa. Eu vou trabalhar para Deus, eu vou servir na minha igreja, eu vou fazer o que me pedirem, porque ir para o inferno eu não quero. Então aí eu estou sempre fazendo negócio, eu estou sempre barganhando, eu estou sempre querendo ganhar alguma coisa em troca da minha oração, em troca do meu ser melhor, de eu ser bom. Então, como se Jesus precisasse que eu fosse bom. Né? Então, tudo que eles pedem, tanto Deus no Antigo Testamento, e eu falo Antigo porque se fala muito de Deus no Antigo Testamento, né? Então, algumas vezes mencionado o Espírito Santo, e Jesus, logicamente, domina no Novo Testamento. Por quê? Porque ele é a profecia encarnada. Então, por isso tem o Novo Testamento. Então, esse meu crer, eu quero sempre fazer negócio, eu quero estar bem. E eu quero ser abençoado por Deus e acumular. Quando para Deus, o ser rico não é acumular. Não existe acúmulo. Quando ele criou tudo isso aqui, ele não deu escritura para ninguém. Ele não murou nada, ele não cercou nada. Agora, isso é seu, isso é daquele outro, aquele pedaço ali vou dar para o Marcelo, que é mais gordinho, que é um pedaço maior. Então, né? Ele não fez isso. Ele criou o mundo e falou: toma, vivam. Tomem conta para mim. Nós é que, em vez de ser guardiões, queremos ser donos. Então, o que é a riqueza para Deus? O que vem a ser essa riqueza para Deus? Vem a ser o quê? Tudo que eu preciso, eu tenho na hora que eu preciso.
Nada além disso. Eu não preciso de mais. Porque para onde eu vou, aqui é uma passagem. Eu sou um peregrino, somos todos peregrinos aqui. Estamos aqui de passagem com data de validade já pré-estabelecida. Ninguém vai ficar um dia mais. Ninguém vai ficar. Então, eu tenho que tomar a noção do que? Do que tudo que está aqui, que me serve, é emprestado. É Deus que me concedeu. Só que a gente acha que a gente é o cara. Se tudo dá certo, eu sou o cara. Eu soube fazer. Eu sou bom. Se deu errado, Deus não me ajudou. Deus não olhou para mim. Deus se afastou de mim. Aí a culpa é dele. Mas quando tu está bem, o negócio é comigo. Então a gente tem que deixar um pouco essa coisa do querer ser. Isto foi o pecado original. O pecado original, vocês sabem, não foi sexo, não foi, né? Não era nada disso. O pecado original era o quê? Querer ser. Não, e querer ser muito. Eu queria ser Deus. Nós agimos como se fôssemos o Deus na nossa vida. Quando sequer a nossa vida é nossa. Então Jesus vem e começa a colocar isso aí para a gente. E essa foi a missão básica dele. E ele deu brechas, ele deu insights dessa missão para que a gente entendesse isso. Nós não entendemos, por exemplo, o batismo de Jesus Cristo, do Rio Jordão. Jesus precisava ser batizado? Não, vamos analisar. Ele precisava ser batizado? Né? Não tinha. Então lá diz assim, no Evangelho, ele saiu da Galileia e desceu, olha só, desceu ao vale do Jordão, onde ele encontrou João Batista. O Jordão desemboca onde? Mar Morto. Todos sabemos que o Mar Morto, não sei se todos sabemos, mas acredito que sim. O Mar Morto é abaixo do nível do mar. O nível do mar é o ponto zero. O Mar Morto ainda é abaixo do nível do mar. Por isso era morto. Né? A salinidade dele é muito grande. E ele vem, então é a missão dele. Então ali, quando ele vem para o Vale do Jordão para ser batizado, ali é toda a missão dele, ele está explicando ali o que ele veio fazer. Então ele saiu do alto, veio para cá, para baixo, para quê? Para mostrar e salvar aqueles que, não é salvar todo mundo, porque vocês vão ver teorias por aí, e eu já vou dizer de antemão, que diz assim, Jesus veio e Jesus é o Salvador. Então, se ele veio e ele é o Salvador, você está salvo. Vocês vão escutar isso por aí? Vai escutar de monte. Você está salvo. Você precisa fazer alguma coisa? Não é nada. Pode sacanear à vontade, porque você já está salvo. É assim, gente? Não pode ser assim. Então ele veio, te mostrou a salvação, te apontou o caminho, mostrou a porta. Mas depende de quem? Essa salvação. De cada um de nós. Então a missão do catequista, então seguindo por aí, a igreja salva? Salva? Não é? Por que ela não salva? Ela não quer salvar? Quer salvar. Então por que ela não salva? Porque depende de nós. Não é a missão dela salvar. A missão dela é a mesma missão de Jesus. É mostrar o caminho. E aí entra essas pessoas aqui, ó. Eu também. Os catequistas, os evangelizadores, eles entram aí. Qual é a responsabilidade? É só ensinar quem foi Jesus? Mostrar ali, ele foi crucificado e aquele sangue todo veio para cima de mim e aquilo me salvou. Você acha que esse sangue salvou?
O que salvou foi o que levou ele a essa cruz. É ensinar. Foi isso que nos salvou. Tudo aquilo que ele nos disse. Chegou num povo sem esperança, desesperançado, e deu esperança. E falou assim: olha, você e o imperador para Deus são a mesma coisa. Você e a mulher mais rica do mundo para Deus são iguais. Todos são um perante o Pai. Quando ele falou isso, escandalizou. Porque todo mundo prezava o quê? Os seus postos, sua condição social. Sempre foi assim. E continua. Não pense que é só 2000 anos atrás. Isso não. Continua até hoje. Então, quando ele vem para o Vale do Jordão e quis ser batizado, é para mostrar esta missão. A missão do quê? O que significa o mergulho dentro da água? A morte do homem velho e o nascimento do novo, convertido. Isso é o significado. Só que ele, quando é mergulhado por João Batista, através das águas do Jordão, porque ao contrário da gente, você está doente, se você está doente, você toca em alguém, você está passando esse vírus para alguém, a gente sempre passa isso, né? Você não toca em alguém e passa riqueza para ela, você não toca em alguém e passa felicidade para ela, a gente toca só para passar coisa ruim. Jesus é o contrário, aonde ele toca, floresce. O que ele toca, floresce. O que ele toca, passa a ser abençoado. Por isso, até hoje, a água do batismo é abençoada pelo signo pascal, que significa a luz de Jesus. Quando está se abençoando aquela água que vai para ser usada no batismo, já notaram? Já viram, né? É o signo pascal. Por quê? Porque aquele é Jesus presente, a luz de Jesus ali. Então Jesus, com isso, ele já veio mostrar a missão, que ele veio do alto, e olha, que não foi pouco o sofrimento dele para vir aqui. Existe uma outra palavra grega para isso, chamada kenosis, é com K. A kenosis quer dizer o quê? Ele teve que se despir de muita coisa, para poder caber no corpo humano. E esse despir, ele teve que... Perdão. Isso aqui é pobre. Eu estou passando as obras lá em casa, tá bravo o negócio. Hoje mesmo, eu olhei no espelho assim, tinha pó pelo nariz, tinha qualquer lugar. Então, quando ele veio, ele teve que se despir, e aí já foi a prova da humildade. Porque o que ele mostra? O ser humilde. O ser humilde não significa que você tem que ser humilhado. Veja bem, é diferente. Você não pode gostar de ser humilhado. A palavra humildade vem da palavra humus, que quer dizer terra. Todos no mesmo nível. Isso é a palavra humildade. Não é ser humilhado. Ah, eu fui humilhado, então eu estou bem visto por Jesus. Não é assim. Jamais vai ser assim. Então isso ele veio pregar. Isso ele veio pregar. E isto tornou escandalizado. E isto foi esses escândalos para aquela época. Aonde imperava era isso aí. Todo mundo se afastava daqueles que eram doentes, né? Os leprosos, então não podiam nem entrar na cidade. Ficavam afastados, ficavam longe da cidade. E ele foi atrás deles. Então, quando você vê os milagres de Jesus, eu quero que Jesus faça um milagre na minha vida. Ele faz um milagre. Aqueles milagres ele fez, gente, não porque, mais do que o milagre em si, ou curar a pessoa que está ali sofrendo, mas era para mostrar a ação desse Deus na vida dessa pessoa. Que o milagre vinha através dele e fluía para a pessoa. Tanto é que ele está andando naquela outra passagem e aquela mulher toca nele.
E ele, no meio daquela confusão, apertado, assim está escrito, que ele vinha apertado, todo mundo queria estar perto dele, todo mundo queria pegar nele. E ele sentiu, falou: quem tocou na minha túnica? Por que ele sentiu? Porque essa mulher veio com uma fé total nele, e ele sentiu essa graça passar por ele. Então ele sabia em particular quem é que tocou no meio de tantos toques, muitas vezes sem fé. Que a gente vai muito: eu quero ter Jesus na minha vida, eu creio em Jesus, eu sou de Deus, eu sou de Jesus. E o que faz para isso? O que a gente faz para isso? Nada. Porque a proposta é dura em relação à proposta do mundo. A proposta de Jesus é dura, é pesada. Exige de nós. Exige o quê? Exige mudança. Exige que eu perca o meu chão. Que é isso que acontece com a gente. Esse medo de seguir a Jesus. É o mesmo medo que está ali. Pode ver que tudo ele arrumava uma parábola e punha lá para dar exemplo. Que era para mostrar tudo isso para a gente. Aquele jovem rico. Senhor, que eu tenho, meu bom mestre. Ele já se irritou com isso. Né? Ele já não gostou disso. Meu bom mestre, o que eu tenho que fazer para conseguir o paraíso? Para ir para o paraíso, para ir para o reino de Deus? Ele falou assim: por que me chamas de bom? Né? E ele fala: mas olha, se você quer ir para o reino, seja bom, dê esmolas e pratique os 10 mandamentos. Ele falou: não, mas isso eu já faço. Isso eu já faço. Então você já faz isso? Então faz o seguinte. Ele sabia que ele era rico. Vende tudo que você tem, distribui aos pobres e me segue. E o rapaz abaixa a cabeça e sai. Por quê? Ele não concebia a ideia de dar tudo. Era o chão dele. Então, nesse momento, que Deus ele estava procurando? O Deus de bondade e amor, ou estava procurando o Deus do dinheiro, o Deus material? É isso que a gente tem que sentir na palavra dele. Então ele já vem colocando a gente sempre em xeque-mate. Por quê? Porque o que o mundo te oferece é muito bacana, é muito legal, é gostoso. O que o mundo oferece é muito bom, e o que ele oferecia, por isso Ódio Mandino, naquele livro, o maior vendedor do mundo, se refere a ele. É uma referência a Jesus isso aí. Porque ele foi aquele que foi o maior vendedor do mundo e vendeu o quê? Sofrimento, simplicidade, humildade, desapego e até martírio. E ele conseguiu vender a ideia. Então a gente tem que começar a perceber essa proposta de Jesus, para poder entender qual foi essa missão dele. A missão dele era esclarecer a gente. Esclarecer, porque há um depois, e isso ele vem provar na ressurreição. Quando ele ressuscita no domingo, é para nos provar, é para nos falar a cada um aqui, falar assim: olha, está vendo? Quando ele fala para os apóstolos lá no cenáculo: põe a mão aqui, ó, olha minhas feridas, olha meu lado, é esse, olha meu lado aqui, põe a mão, põe o teu dedo aqui. Foi para dizer exatamente isso, está vendo? Não acaba lá na cova, a coisa continua. Há um depois, porque nós vivemos como se não houvesse um depois. A gente quer tudo aqui, a gente quer tudo agora. Eu tenho que realizar. Somos educados dessa maneira, e isso é bom até para pais, né? Para todos que são pais, na educação dos seus filhos. Eu educo meu filho para como? Você vai ter que estudar, você vai ter que ser grande, você vai ter que vencer. Não é essa a palavra? Vencer. Quando a gente fala vencer, já se cogita a ideia do que? Ter um derrotado. Né? E se eu tenho que vencer, para vencer o que é? Eu tenho que combater.
Eu tenho que disputar. É uma coisa que eu vou ter que chegar primeiro todo mundo para pegar. Então, quando a gente educa uma criança dessa maneira, e você pode ensinar tudo isso a ele de uma outra forma, que não deixe dessa maneira, mas quando a gente ensina dessa maneira, já começa, e isso aconteceu conosco, pelo menos com a maioria, isso é o que a gente deixa de existir, o próximo, para existir o meu adversário. Existe o meu concorrente, e isso levou esse mundo aonde nós estamos. O ver o outro como concorrente. E na própria Constituição está lá, o outro, não o próximo, o outro. Então, nessa corrida, o que a gente entende de Jesus? São João da Cruz, que foi um grande estudioso de Jesus, ele fala assim, num livro dele chamado A Noite Escura, né? Então, nessa noite escura tem as fases. Então, tem a noite do eu, tem a noite do corpo e tem a noite do espírito. Então, ele vai mostrando gradativamente tudo que a gente passa nessa nossa vida. E ele fala que o que mais nos impede de mudar é deixar tudo aquilo a que nós estamos condicionados. É isso que ele diz. Agora, para que você veja isso, você precisa ser uma pessoa desprendida. Por isso ele escreveu, porque ele era totalmente desprendido. A história dele é muito bonita. A história dele, para quem não conhece, eu vou só falar um pedacinho. São João da Cruz foi assim. Ele foi uma criança muito humilde, muito pobre e muito doente. Sempre foi doentio. Ele quis entrar, ele teve alguns chamados, vamos dizer assim, algumas amostras durante a infância dele, algumas visões, algumas coisas, e ele quis seguir nesse rumo. Então ele queria ser uma pessoa religiosa. Aí ele tentou os franciscanos, não deu certo, né? Os franciscanos não quiseram pegar ele, porque naquela época era uma época difícil, uma época de fome, uma época que todo mundo sofria muito. Então, ele era doente, eles não tinham como tratar. Não é assim que eles não quiseram pegar. É que eles não tinham como tratar, não iam ter recursos para tratar dele. Porque ele era doentio. Aí ele foi lá com muito sacrifício, conseguiu entrar nos carmelitas. E pegou os descalços, que são os mais. Né? E ele entra nos carmelitas e lá ele, Frei João, ele segue e ele começou em tudo que ele fazia, ele via sempre Jesus, punha Jesus à frente. E ele começou a ir rezar na capela dos monges, dos frades ali, e lá tinha um crucifixo enorme, muito bonito na capela. E na capela onde se celebrava a missa para o pessoal da vila, não tinha crucifixo. Então ele foi falar com o reitor, ele falou com o diretor, ele falou com não sei quem, porque ele queria pôr aquele crucifixo lá. Todos tinham que ver esse Jesus. E através do crucifixo ver aquilo que ele passou por nós. E lá, com muito sacrifício, juntando muitos homens, que era um negócio muito pesado, muito complicado de carregar, dentre as paredes e tudo mais, e ele conseguiu levar. E à noite, na cela dele, que nos conventos é chamado cela, na cela dele, onde ele rezava, uma cruz de carvão na parede, como São Benedito fazia, inclusive, uma cruz de carvão na parede, e ele rezando, e Jesus fala com ele, claramente no ouvido dele. Fala: João, eu gostei muito do que você fez para mim hoje. Você me mostrou a todos. É muito bom que todos vejam quem é este que eles adoram. Não se pode adorar aquele que não pode ver. E juntamente com isso, ver o sacrifício. Então você me deixou muito contente. Por isso, peça o que você quiser, agora que eu vou te conceder. Isso Jesus falando no ouvido dele. E ele, que tinha mãe arrastada a trabalhar com costura,
e essa mãe sustentava ainda a nora, a cunhada dele, a nora dela e os netos, porque o irmão mais velho dele também morreu muito cedo, e com costura e mal faziam para comer. E adivinha o que ele pediu? Que eu seja sempre o último. Foi só isso. Porque servir a ti, Senhor, já me basta. Então, a gente tem que descobrir esta alegria de servir, esta alegria de fazer algo por alguém. Porque esta é a alegria que fica. A alegria que quando você compra o teu sapato novo, é uma semana. Depois de uma semana já é o sapato do dia a dia. O teu carro novo, ele é teu carro novo por 2, 3 meses. Depois ele é o carro do dia a dia. E você já está pensando em outro. Melhor. E tudo é assim. Por quê? Porque são alegrias daqui e duram pouco. Agora, a alegria de fazer algo por alguém, é isso que Jesus nos trouxe. Por isso eu falo que era mais importante para ele mostrar a graça de Deus agindo dentro de cada um, né, do que a própria cura. Por isso, se você faz algo por alguém, se hoje é te dada a oportunidade de você salvar alguém, seja da fome, seja de uma doença, seja do que for, seja de um acidente, se você se dispôs, largou tudo que você estava fazendo e se dispôs a fazer isso, isso vai te dar uma alegria tão grande, porque você fez em prol do outro, você não queria nada. E daqui a 10 anos, ou 20, ou 50, quando você se lembrar desse dia, você ainda vai sentir a mesma alegria. Sabe por quê? Porque essa é a alegria plena. Esta é a verdadeira alegria. A alegria que nós compramos com dinheiro, ela dura pouco. Então, o que você teve a oportunidade quando ajudou? De ser um anjo na vida de alguém. Não desperdice essa oportunidade. É isso que Jesus fala, não desperdice. Ame ao teu próximo como eu te amei. Não desperdice essa oportunidade de fazer algo. Olha a condição em que Deus te colocou, na condição de poder ajudar, na condição de ser alguém na vida do outro, de amenizar o sofrimento de alguém. Você deixa de ser um anjo quando você vira as costas para isso. E você está tendo a oportunidade de ser um anjo na vida de alguém. Por isso esta alegria dura, por isso esta alegria é eterna, por isso esta alegria vai, enquanto você viver, você vai se lembrar. Ele pediu para ele? Não, ele pediu para você. Então a gente chega à conclusão do quê? Que a mão que está estendida para dar é a que mais recebe. Pode ter certeza disso. A mão que está estendida para dar é a que mais recebe. Então nunca se preocupe se aquela pessoa que você está ajudando, que você está dando, se ela merece aquilo ou não. Se aquele dinheiro que eu dei para ele comer, ele vai comprar cachaça, ele vai comprar droga. Não cabe a você pensar isso. Cabe a você a alegria de poder ajudar. É isso que te cabe. O que ele vai fazer é contas dele com Deus. Esse é o problema dele. E se ele faz isso, você vê onde ele está. Né? Então, a gente tem, Jesus vem e te coloca isso. Através do que? De várias palavras. Lázaro e o rico. Já notaram? Lázaro tem nome, o rico não tem. É o rico. E aí eles vão, morrem, o coitado do Lázaro vai e pega um banquete lá, né, que era uma visão judaica, um banquete com Abraão lá, né, Moisés, todo mundo na mesa lá, muito bonito, aquela mesa forte, e o outro miserável falando assim, molha o dedo na tua boca e põe nos meus lábios, eu estou queimando. E ele não podia ir até a mesa do banquete. Olha a situação, ele ainda da onde ele estava, ele via tudo aquilo.
Porque tinha um precipício. E que precipício é esse? É o precipício que cada um de nós cava pá por pá. Cada um de nós cavou esse precipício que é a face de Deus. Então, em vez de cavar, vamos começar a pôr pá lá de novo. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Então Jesus vem e te coloca isso, escandalizando, avacalhando com o regime da época. Era isso que ele fazia. Né? Ele esculhambava mesmo com o regime da época, porque era o imperador, era o sumo sacerdote, os sacerdotes, os doutores da lei, os fariseus. Ele queria estar se lixando para toda essa turma. E ainda chegava de hipócrita. Eu falei isso outro dia. Cheguei uma turminha de hipócrita aí. Sábado. Estava uma reunião dos diáconos e começou a. Olha a hipocrisia. Que, aliás, o defeito que Jesus mais condenava era a hipocrisia. Estava lá um diácono, que ele é da parte jurídica, ele trabalha com as nulidades de casamento e tudo mais. E essa nulidade de casamento começou a andar, né? E a turma fazendo pergunta. E um de lá de trás fala: viu, mas peraí, é verdade que quando se usa um preservativo na noite de núpcias, já não se consumou o fato? O fato não está consumado, o casamento não está consumado, porque ele usou o preservativo? Porque, segundo a religião, é para a procriação. Né? Aí o outro, o anticoncepcional, e todos esses métodos, né? Não, tem que se usar a tabelinha. Coisa correta, a tabelinha. Eu falei: então a gente está sendo hipócrita. Por quê? A tabelinha que eu estou usando é para quê? Para evitar a gravidez. Ou não? Não deixa de ser um método contraconcepcional. Não adianta. É contraconceptivo. Eu estou usando, embora eu não tome o medicamento, embora eu não use o preservativo, eu não faça uso de nada artificial ou de nada químico, mas eu estou evitando do mesmo jeito. Então isso é hipocrisia. Agora, eu vou fazer o sexo somente. Então você quer ser, foi o que eu falei, se a gente quiser seguir rigidamente as normas, então ninguém pode evitar nada. E vai ter todo mundo aí, 20 filhos, 25 filhos, quanto o útero aguentar. Né? Vai ter aquele monte de filhos. E aonde está o senso de equilíbrio nisso? O bom senso disso, onde está? É preferível que eu tenha 20 filhos e não possa tratar bem nenhum? Né? O que eu sei e concordo que chegar a anular um casamento, e isso eu tenho que prestar atenção quando eu entrevisto muitas vezes casais aqui. Hoje mesmo eu entrevistei um casal que vai se casar. É se o casal chegar para você e falar assim: olha, nós não queremos ter filho. Que lógico, você vai ter que conversar, e nessa conversa você vai perguntar. E eles falam: não, não quero ter filho, então eu não posso casar. Porque a união é para a geração dos filhos. Aí eu até concordo. Agora, o método contraconceptivo é qualquer um desses, até a tabelinha. E olha que insistia comigo para pôr alguém que explicasse essa tabelinha aí no curso de noivos. Vai me encher o saco. Mas não vai pôr. Não adianta. Né? Cada um sabe onde o seu carro aperta. Então Jesus vem colocando essas questões, te colocando sempre, como eu falei, ele te coloca em xeque, ele te coloca naquele ponto crucial. E isso afetou muita gente. Então, nós chegamos aqui à conclusão: a morte dele, como é que foi? Foi política.
Puramente política. E se a gente for trazer os dias de hoje, vamos chamar Jesus do quê? Comunista. É ou não é? Ele é comunista. Ele é comunista. No sentido mais correto da palavra. Não o comunismo que a gente vê partidário, né? Onde tem aquela turma que está sujeita a esse governo e o governo mesmo, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. O governo mesmo é de outra maneira. Mas o comunismo vem de comunhão, vem de igualdade. Então Jesus era taxado como este comunista. Por quê? Porque ele queria que todos tivessem de tudo e entendessem aquilo que é proposto. Não é a fartura, não é o acúmulo. É o que eu preciso no momento que eu preciso. É que eu sou igual ao imperador, eu sou igual ao Lula, ao presidente. Ele não vai ter mais, ele tem aqui na terra. No mundo dos homens, ele tem as vantagens. Ele, qualquer outro presidente, qualquer outro líder de nação. Mas lá é todo mundo igual. E isso afetou. E isso mexeu. Quer ver o outro, porém, que Jesus se iguala para que a gente entenda? Ele vai para o deserto. E lá no deserto ele vai. Sempre que vocês verem na Bíblia a palavra deserto, sempre que vocês estiverem lendo a Bíblia e tiver lá deserto, quer dizer lugar onde eu falo com Deus, onde eu encontro Deus. Isso é o significado de deserto na Bíblia. E ele vai e fica 40 dias no deserto e é tentado. Ele é tentado. 3 vezes ele é tentado. Olha, joga daí. Ele não falou lá no Salmo, na fase assim, ele não falou lá no Salmo que se os anjos dele vão te sustentar nas suas mãos, para que você não tropece contra o pé em pedra, faz essas pedras virarem pão. Olha, eu te dou todo o reino da terra, se te prostrares diante de mim. São as dúvidas que nós temos no nosso dia a dia. São as tentações que ele, principalmente ele ali na condição humana, porque ele tinha o lado humano, ele sentia. Olha, por que eu tenho que andar a pé? Por que eu tenho que estar pregando por aí? Se eu posso ser o rei de tudo isso aqui, eu tenho condições, eu tenho poder para isso. Não é uma tentação básica que poderia estar vindo de dentro dele. Homem, não Deus. Eu posso transformar esse pão em pão. Eu multipliquei 5 pães para 5.000 pessoas. Por que eu não posso transformar isso em pedra para mim? Mas não é essa a lição que eu quero deixar. Não é isso que meu Pai quer que eu me ensine. Então essas tentações existem dentro da gente e a gente precisa saber localizar elas, precisa saber identificar elas. Que é a hora da vingança, é a hora que eu vou fazer, vou dar na cabeça daquele ali, porque ele me apoiou um tempo atrás, agora é minha vez. É assim que a gente pensa, né? Porque a gente não perdoa. A bem da verdade, o perdão é esquecer. Por isso, Jesus de novo vem e fala o quê? Olha, se bater numa face, dá outra. Te pedir a tua túnica, dá um manto também. Né? O que é esse dar a outra face? É seu otário? É seu bobão? Bateu aqui, bate aqui também. Não, é o dar a outra face, é usar do perdão. Você me bateu na face, mas eu te perdoo. E eu confio tanto que você melhorou e eu te perdoei de tal maneira que eu dou a outra face, porque eu sei que você não vai me bater. Isso é perdoar. Agora a gente arquiva. A gente diz que perdoa, mas a gente arquiva. Lá um momentozinho você vai, abre a gavetinha e chora. Lembra quando você fez isso aqui para mim? Eu te perdoei. E agora? Então a gente tem que. Jesus vem nos prevenindo de tudo que acontece em nossa vida.
Essa é a missão dele. Nos alertar para tudo isso, onde nós continuamos errando, um dia após o outro. E por isso, buscaram ele, por isso perseguiram, por isso o prenderam, o martirizaram. Por quê? Porque ele estava ensinando coisa que eles iriam perder o controle desse povo. Porque eles queriam continuar tendo controle. Pode ver que em várias passagens dele, ele fala o seguinte: olha, o patrão tinha os servos, né? Os escravos, não sei o que, ele não condena, né? Sabe por quê? Porque quem fosse pobre naquela época, era uma bênção de Deus ser escravo, sabia? De um povo livre. Era uma bênção. Porque ele ia ter comida, não é a escravidão que a gente vê hoje. Nós conseguimos piorar. Olha como a humanidade avança, né? É uma maravilha. A gente conseguiu piorar. Mas naquele tempo, o escravo, o servo, o patrão dava um ganho para ele, cuidava dele. Se ele viesse a ficar doente ou paralítico, o patrão cuidava. Esse senhor cuidava dele o resto da vida, mesmo que ele não pudesse mais trabalhar. E ainda a cada 7 anos eles tinham o ano sabático, que aqueles que se tornaram escravos porque deviam e não puderam pagar, eram os libertados. A maioria não queria. Estava bom ali. Né? Então, a gente se ilude muitas vezes com palavras que a gente lê e falando, puxa, era ruim mesmo. Né? E aí isto leva ao quê? A esses ateus, que usam disso para tirar a nossa crença. No Evangelho de ontem, eu celebrei lá na Perpétuo Socorro, e caiu exatamente isso aí: cuidado com os falsos profetas. Quem são os falsos profetas? É aqueles que vêm no palanque fazer pregação, no púlpito. O falso profeta está do seu lado, no seu dia a dia. É aquele que quer destruir a sua crença. É aquele que quer que você se afaste de Deus. E ele fala o quê? Tudo aquilo que você quer ouvir. Ele acaba, se você está chateado com alguma coisa, ele te faz ser o maior pleitarinho do mundo e um cara cheio de razão. Para você ficar ainda mais revoltado. Então aí a gente fala, pô, Jesus era duro, Jesus às vezes o Pedro que o diga. Pedro tomava uma atrás da outra. Mas, na verdade, Pedro mas ele falava de uma maneira dura, mas falava a realidade. O que precisa ser dito, não o que querem ouvir. Essa é a diferença dele. Isso o diferenciava de todos. Então, a gente vê todos esses milagres de Jesus e todos esses ensinamentos. E nesses milagres, a gente acaba se jogando de encontro a isso. Eu quero milagre. Eu quero algo transformador na minha vida, que só Jesus pode fazer, como se ele fosse a fada madrinha, né? O gênio da lâmpada. Ele resolve todos os problemas para mim, instalando o dedo. E não é assim. Então, se você acha que vai ter um Deus que vai estar limpando toda a sujeirinha que você faz, consertando todos os seus erros, está perdendo o seu tempo, porque esse Deus não é assim. Ele é o Deus que te deu plena inteligência, compreensão, raciocínio, para que você resolva isso. E obviamente ele vai estar junto de você e vai te ajudar, mas você não vai perceber, porque o amor dele é tanto que ele quer que você ache que você fez. Né? Então, isso é o bonito de Deus. Isso é a grandiosidade desse Deus. Então, Jesus, quando faz esses milagres, muito mais foi para cumprir as profecias. Que profecias? Que tem lá no Antigo Testamento. Que iria vir o Salvador, e que iria curar os doentes, e que iria ressuscitar os mortos, como ele ressuscitou Lázaro, como ele ressuscitou a filha lá de Jairo. Então, e a turma se embala nisso. Gente, isso são sinais. Isto
são sinais para provar que ele era o Salvador. Mas a mensagem é outra. Não se apegue aos sinais. É a mesma coisa que vocês estarem viajando. Vocês irem passear de carro. Vocês vão se preocupar, vão esperar o quê? O destino ou as placas que vão indicar esse destino, a sinalização? Você quer o destino. Para onde eu vou? Estou saindo de férias, estou indo para a praia. Você vai ficar mais contente com as placas que indicam lá? Guarujá, Rio de Janeiro. São os sinais. Já diz um sábio chinês, sabe? Um sábio chinês dizia assim: o sábio aponta para a lua e o bobo olha para o dedo. Em vez de ele olhar para a lua, ele olha para o dedo, ele se apega ao dedo. E assim somos nós com esses milagres. Então a teologia, muitas vezes a gente logo começa a estudar, você fica achando que você vai virar ateu, né? Porque a teologia é fria, é uma ciência. Então a teologia não se preocupa se Jesus andou pela água, se Jesus curou o leproso, se Jesus fez o cego enxergar, fez o surdo ouvir, ressuscitou aquele que estava morto. Não é essa a pergunta da teologia. A teologia não se preocupa com isso. A pergunta sempre da teologia vai ser: por que isso foi escrito assim? Se aconteceu ou não aconteceu, não é problema nosso. Nós vamos estudar por que isso foi escrito assim. Alguma coisa isso quer dizer. Então, a gente tem que partir desse princípio para entender essa missão de Jesus. Entender este Jesus e começar a conversar com ele como aquele que é o nosso amigo, como aquele que é o nosso irmão. E outro dia comentamos isso. Eu estava falando para ela, viu? Converse com ele, fala de você para ele. Está fazendo? É bom, não é? Muda. Fala de você para ele. Não imagine esse Jesus lá em cima, lá no alto dos céus. Imagine esse Jesus junto com você. É aí que ele quer dar. Lembram na missa? Você já falou na missa, né? Quando eu falo, o Senhor esteja convosco, o que vocês respondem? Está no meio de nós. É aí que ele quer estar. Ele não quer estar lá no alto do céu, ele quer estar no meio de nós. Ele já falou isso até para Moisés. Leiam lá no Êxodo, quando ele tirou o povo do Egito. Olha, vocês que confiaram em mim, a partir de agora vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus, e eu estarei no meio de vós. É aí que ele quer estar. Nós é que fantasiamos. Nós é que, desenhamos um Jesus distante muitas vezes. Então, quando eu falei aquela hora, a igreja não salva, a igreja mostra o caminho, e eu falei que era a importância dos catequistas, porque esta é a verdadeira missão do catequista, é despertar, que é a missão dele. É despertar naquela criança ou naquele adulto, que não conhece nada de religião, a vontade de ser salvo. Porque sempre vai depender dele, não vai depender de você. De você vai depender mostrar a ele, despertar nele essa vontade de ser salvo, essa vontade de estar próximo de Jesus. Isso é a missão do catequista. É isso que vocês, catecúmenos, estão buscando. Esta proximidade com esse Jesus, esse enlace com ele. E aí entender ele, é isso que ele quer. Porque ninguém me entende. Ele, se ele pudesse falar, ele falaria simplesmente, ele falou assim: olha, eu falo, mas ninguém me entende. Eu não sei o que acontece. Era isso que ele falaria. Então a gente se preocupa com o dedo e não com a lua. Então a gente precisa ver nesse Jesus realmente aquele do dia a dia, aquele que está com a gente. Porque eu ser cristão, gente, não quer dizer que você não vai cair. A gente sempre vai escorregar e dar as suas... Não dizem aí que o mais santo peca 7 vezes por dia? Não é escutado? O mais santo peca 7 vezes. Todo mundo escorrega um pouco. A diferença do cristão é que quando escorrega, ele sabe
que ele tem a mão deste Senhor para ajudar ele a levantar. E isto é o superar os problemas, isto é o transpor os obstáculos. Não é com a varinha de condão, nem com o gênio da lâmpada. É você mesmo que vai fazer, mas ele vai te dar o melhor jeito. Vocês querem ver um jeito que vocês descobrem o que é ter Deus agindo dentro de você? Sabe quando vocês, já alguém aqui já teve, eu acredito que quase todo mundo, você já teve aquele problema que você fica batendo a cabeça 24 horas por dia para tentar resolver aquele problema e você não acha uma solução, como se fosse um problema de matemática, né? Mas um problema do dia a dia. Você fica ali, você estuda, você pensa em 1000 maneiras e nenhuma dá certo de solucionar, de transpor esse obstáculo que muitas vezes está te levando à loucura já. Né? E de repente, aí chega no momento, olha só para chegar esse momento, o que acontece? Com quem aconteceu, vai me falar se não, se sim ou não. Chega um momento que você fala, quer saber? Eu não tenho mais o que fazer. Tudo o que eu podia fazer, podia tentar, eu já tentei, não dá certo. E você, e muitas vezes é criticado por isso, fala que não está entregando os pontos. Mas você entregou, porque você não acha mais a solução. E aí passa um tempinho e te vem uma ideia na cabeça. E uma ideia simples, sempre é assim. Uma ideia muito simples que você faz e fala, isso vai dar certo. E você ainda se pergunta, fala, por que eu não pensei nisso antes? Estava na minha cara e eu não vi. Esse momento que essa ideia apareceu, foi o momento em que Deus agiu na sua vida. Lembre-se desse momento. Vá buscar na memória esse momento e você vai saber o que é Ele agindo aí dentro de você. Porque Ele te sugere, daquela maneira dele, daquele jeitinho dele, ficando sempre nos bastidores. Ele não quer o palco. O palco Ele deixa para nós. Ele quer os bastidores. E faz tudo para aquele espetáculo sair bonito. A gente é que não percebe. E a gente reclama, e a gente descrê, e a gente muitas vezes tem vontade de fazer até loucuras. Né? Quanta gente faz, que a gente vê aí, se suicida, ou acaba mergulhando em drogas, ou coisa pior, e sei lá. Né? Por quê? Porque não consegue sentir esse Deus. E não consegue ver a simplicidade desse Deus. Fica deixando esse Deus muito complexo, esse Deus muito difícil, que chega a ser inacessível. É isso que Ele quer ser? Não é. Ele quer estar no meio de nós. Nós é que não vemos Ele nesse meio. Então a gente vai e a gente fala, eu quero ter Jesus na minha casa. Eu quero que Jesus viva na minha família. Eu quero que Deus seja o principal nessa casa. Mas eu me ocupo com o trabalho do dia a dia. Eu corro para lá, corro para cá. E Jesus previne isso também no Evangelho, viu? Posso compartilhar um exemplo da nossa conversa? Eu vinha de um momento, eu fiz até direção espiritual, falando da dificuldade que eu tenho de enxergar esse Deus amor no dia a dia. Porque ele fica complexo demais e a gente já teve muitas dificuldades grandes e é fácil ver Deus nesses momentos difíceis. E aí, na semana passada, a gente teve nosso primeiro encontro e veio a proposta de convidar esse Deus para ficar perto. E no final de semana, assim, estou dando esse exemplo porque o exemplo do programa às vezes é fácil a gente enxergar e a gente lembrar, mas é curioso quando eu falei que muda tudo, porque ele aparece em umas coisas que você fala, não é possível que ele estava ali preocupado com isso. Eu fui numa loja de festa comprar coisas para o trabalho e na loja tinha uma cartela de tintas faciais. E eu olhei para as tintas e falei, é para eu comprar. E aí tinha duas, tinha uma tinta normal e uma tinta com neon. E eu fiquei olhando, peguei as duas tintas, devolvi. E eu devolvi, eu falava, pega. Eu devolvi de volta, falei, mas eu vou fazer coisa do trabalho. Nem trouxe dinheiro, mas eu não peguei a tinta. Mas eu fiquei num dilema ali, tipo, era para eu comprar a tinta, mas não fazia sentido. Eu
2 dias depois, o Lucas, assim, ele tá há uma semana, quando eu não trouxe a tinta, pedindo para eu pintar o rosto dele. E eu passei a semana inteira nessa conversa com Deus, eu lembrava dessa tinta, assim, não é possível que Deus estava ali mandando eu comprar uma tinta e ele estava. E nessa conversa, ao longo da semana, né, trazendo ele para perto, todas as vezes que eu vivia alguma situação, eu lembrava da tinta. E eu falava, eu vou te obedecer, porque eu não obedeci na tinta, imagina nesse problema. Exatamente. E muda tudo porque acho que eu trouxe um Deus leve. É um Deus realmente de dia a dia. O problema, às vezes, a gente tem facilidade até, né, de falar, tô cansado, deixa eu entregar esse problema. Mas é mais do que isso, ele traz ele tá junto. Não é, eu falo, né, essa semana isso veio com muita clareza. É difícil ser mãe, é difícil trabalhar, é difícil ser esposa, né, tem todas essas dificuldades, mas eu nunca tô sozinha, porque ele vem de forma tão providente que eu trouxe problema pra minha vida, que agora eu tenho que arrumar tempo pra ir atrás da tinta. Mas isso aconteceu comigo ontem. Eu fui jogar um lixo nas montanhas na rua, à noite. Tinha um monte de sacolinha lá, fui jogar no container. Aí a gente separa lá o que é reciclado, o que é orgânico, e fica os dois containers lá, né? E eu estava jogando e tinha uma caixa enorme, de geladeira, estava escrito refrigerador. Mas enorme a caixa, assim, em cima do container. Era um negócio estranho, né? Porque em cima do container tinha uma caixona. E eu falei, pô, eu vou pegar essa caixa. Eu vou pegar essa caixa, porque eu estou pintando lá, assim não sujo o chão. E eu pensei em pegar a caixa e falei, mas quer saber, eu não vou levar essa caixa. Também é sacanagem, tá em plástico, eu vou forrando com plástico. Mas algo falava para mim não pegar. Mesmo quando eu voltei para pegar, algo falava para mim não pegar. E eu não peguei. E eu vim embora para casa. Porque agora eu estou assim. Eu deixo para ele decidir. E eu vim embora para casa. E mais tarde, eu fui ver, na hora que eu fui deitar, isso já quase meia-noite, eu fui ver se o portão estava trancado. Se puseram o cadeado no portão. E eu fui lá, quando eu vejo 2 passando, desses catadores, com a caixa nas costas. E eu vi eles passando, mas até então, espera, pegar. E um falava para o outro, hoje nós não vamos pegar geada, não. Hoje nós temos um lugar para dormir dentro. Então estava explicado por que eu não podia pegar carne. Né? Então, existe sempre um porquê. Basta que a gente pare para ver. Por isso eu fala de você para ele, conversa com ele. Quer brigar com ele, briga. Quer debater com ele, debate. Você vai perder. Mas debate, você não vai sair ganhando. Mas debata com ele. Ele quer ser esse amigo, esse companheiro, esse parceiro. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Tão parceiro, que olha onde ele foi parar, por conta da gente. Por conta de levar uma missão, a missão que o Pai lhe deu. Então essa morte foi muito política, porque ele ameaçava exatamente tudo isso que até hoje ainda domina. Poder, é aquela história, quer conhecer uma pessoa? De verdade, saber quem ela, dá poder para ela. Você já vai saber quem é, assim, depois de 2 dias, você já conhece essa pessoa. Dá poder. E você vai ver quem é esse cara, ou essa pessoa. Então, a gente se ilude muito fácil com o que é daqui. E é isso que Jesus vem e, como eu fui citando para vocês, olha, eu previno disso, eu previno daqui, porque isso acontece até hoje. Olha a história de Judas. Quer sacanagem maior do que essa? Quer sacanagem maior? O cara que caminhou com ele, o cara que ouviu dele, o cara que aprendeu com ele, o cara que viu tudo de Jesus, esse cara vai lá e entrega esse Jesus para a autoridade para ser morto. Esse cara simplesmente não deu mais valor a Jesus. Tudo aquilo que Jesus construiu na cabeça dele, no coração dele, deixou de existir. Mas quantas vezes nós somos o Judas da história? Que ouvimos a palavra, que sabemos o que ele oferece, que sabemos a proposta dele, e mesmo assim a gente deixa a tentação tomar conta.
Eu estou sendo Judas nessa hora? Estou sendo Judas nessa hora também. Então isso ainda acontece até hoje. Então não vamos só recriminar o Judas e lá. Somos muitas vezes Judas. Quer ver um exemplo maior? Sabemos que fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Não é no corpo físico, tá? Imagem e semelhança é na inteligência, é na sabedoria, é no amor, é na capacidade de distinguir, na capacidade de fazer o bem. Isso é a semelhança com Deus. Né? Então Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E nos deu a vida através do sopro. Aquela história do bonequinho lá, né? Da argila. Não houve Adão e Eva, né? Mas, então, essa história, ele soprou. Quando ele sopra, é um pouco dele que entra em nós. Então, todos nós temos essa centelha divina. E o que a gente fala? Eu tenho Deus comigo. E se eu tenho esse Deus comigo, dentro de mim, quando eu caio em tentação, quando eu faço as minhas cagadinhas, o que eu estou obrigando esse Deus a ver? Eu estou obrigando ele a ver tudo isso que eu estou fazendo. Eu digo que ele está aqui, e ele está. E eu estou obrigando esse Deus a ver. É a mesma coisa, o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo comigo. O que eu faço para agradar esse Espírito Santo? Então a gente tem que começar a ser, não é aprender, gente, é ser consciente. Consciente de uma maneira de que nada aqui é nosso. Consciente de que tudo isso aqui vai ficar. Ninguém viu aqui caixão, um gaveta ou um cofre. E eu nunca vi carro forte seguir enterro também. Tudo vai ficar aqui. E a gente se prende no que está aqui. Então não se prenda. Né? Vamos agir de maneira simples. É isso que Jesus quer fazer quando ele propõe a humildade. Olha, você quer ser o mais importante? Sirva a todos. Você não está sendo o mais importante? Se você não servir, ninguém come, ninguém bebe. Então, muitas coisas que a gente não percebe. Então você vê lá quer ser o mais importante? Sirva a todos. Quer ser o primeiro? Seja o último. É isso que ele propõe. Mas a gente acha, né, que é até como um castigo. E quando Deus não castiga ninguém, se vocês acham que em algum dia sofreram um castigo divino, estão perdendo o seu tempo. Deus não castiga ninguém. Todo o castigo que nós encontramos pela vida, que achamos, né, denominamos como castigo, foi nós mesmos que fomos buscar aquilo ali. Ele não tem nada a ver. Então ele fala assim: olha, você vai a pé daqui até o Carrefour lá, tá bom? Mas você vai por esse caminho aqui, ele te dá um caminho. Esse caminho você vai demorar 3 horas para fazer, mas é um caminho seguro, é plano, não tem buraco, não tem perigos, não tem bandido, não tem nada. É claro. Mas você tem esse outro caminho. Nesse outro caminho, em vez de 3 horas, você vai fazer em 2. Mas é um lugar meio esburacado, você pode se machucar. E nesse outro caminho aqui, você faz em 1h30. Você vai fazer em 1h30, mas esse caminho é perigoso, é escuro, tem subida, tem descida, pode ter bandido. E aí o que você faz? Você vai nesse caminho de 1h30. E aí você é assaltado, você é machucado, e aí você fala: Deus me castigou porque eu não aceitei aquele caminho de 3 horas. Ele te castigou? Não, você escolheu. Ele não castigou nada, ele avisou ainda. Olha, esse é o mais seguro. Então a gente tem que parar com essa mania de culpar Deus e culpar Jesus de tudo que dá errado na nossa vida. O que dá errado na nossa vida foram nós mesmos que erramos. Então, se eu tenho a consciência de que eu errei, eu tenho que ter a consciência de que junto com Ele eu consigo consertar. E que junto com Ele eu consigo transpor esse obstáculo. E a nossa vida vai ser isso. Por isso vai ter momentos que vocês falam assim: olha, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Já disse isso? Mas tem um monte de gente que já falou. As criançadas. Né? Mas não é quanto mais você reza, quanto mais você se aproxima de Deus, as provas vêm. Os pesadelos, né? Você tem pesadelos. As provas vêm.
Sempre vão vir. É como na escola. Eu tenho um mês de aulas. No final do mês tem as provas. A prova é um momento chato, mas eu tenho que fazer para ver se eu aprendi. A mesma coisa somos nós. Mas a gente reclama das provas. Olha, falando em Bíblia, oliveira e videira, né? Azeitona e uva, são duas árvores bem comuns na Bíblia, vocês vão ver elas em toda a Bíblia. Duas árvores que dependem extremamente e unicamente de poda. Para ela poder produzir mais, para ela ter mais força, ela precisa de poda. Se não podar, ela vai perder a força, não vai produzir e até morre. Então, deu a carga de uva ou a carga de azeitona, vai lá o agricultor, o cultivador e vai podar essa árvore. Se essa árvore pudesse falar, o que vocês acham que ela falaria da poda? Deus me livre, o negócio é ruim demais, o cara vem com uma chavinha aí, o cara vem com uma faca, ele arranca pedaço. Aquilo dói, aquilo machuca. E o cara toda vez vem, mas ele está fazendo para quê? Para o bem, para o crescimento, para que ela se fortaleça. Assim são as provas com a gente. Então não adianta ficar reclamando das provas. Se a prova veio, é o desafio que foi colocado para você. Tome sua cruz e me siga. Não tem outra saída. Ninguém vai vir resolver para você. É como eu falei, como eu sempre falo, a gente tem que perceber Jesus e Deus, como é a atuação. Nunca são aqueles que vão aparecer. Nunca são aqueles que vão mostrar, batendo no peito, eu sou teu Deus. Me respeito, senão eu te achato, senão eu piso em você, formiga. Não é assim. Ele age sempre de maneira sutil, de maneira suave e de maneira simples. Então, se eu der aqui, eu acho que eu já não sei se eu já falei para alguém, se eu deixar aqui um vaso de flor e pedir para vocês, olha, cada um de vocês aqui analisa esta flor para mim. Uma flor bonita, uma flor cheirosa, uma flor colorida. Analise essa flor para mim. Então vocês vão falar do perfume da flor, vocês vão falar do formato da flor, vocês vão falar da mistura de cores, do verde do caule, do tamanho do caule, do formato das folhas, do verde das folhas, até do vaso vocês vão falar. Se eu pedir para vocês analisarem. Alguém vai falar da terra? Olha, essa terra é boa. Ninguém vai falar. Assim é Deus. Trabalha ali em cada dia. E é na terra que todo aquele milagre da planta aconteceu. Se ela está ali formosa e bonita, foi por causa do ar. Só que Deus é assim. Trabalha quietinho, em silêncio. Por quê? Para que você saiba, né, se ache na condição de ser o filho dele. Que é isso que ele quer. Você é filho de Deus. Você teme o quê? Ah, eu tenho medo de ser assaltado. Ah, você tem medo de ser assaltado? Tudo que é medo que a gente tem, tudo que é medo, são orações que a gente está fazendo para aquilo, você sabe? Eu estou orando para aquilo. Quando eu temo, eu estou orando para aquilo. E eu esqueço do poder desse Deus. Eu esqueço que acima dele nada há. Que mais poderoso que ele não existe. E eu deixo. E isto Jesus veio nos colocar de maneira tão simples, tão sutil, porque a gente vê os profetas no Antigo Testamento falando numa linguagem. Se você lê Jeremias, se você lê Isaías, é linguagem pesada. Porque é uma outra didática, é povo. Quanto mais antigo, mais ignorante é o povo. Então tinha que ser que nem Moisés, Deuteronômio. Moisés tem lá as bênçãos e as maldições. Olha só, ele coloca lá as maldições. Mas por quê? Porque ele tinha que assustar. Era um povo o povo não tinha cultura. O povo viveu 300 anos na escravidão. Então não tinha cultura nenhuma. Então era didática, era pelo medo. E depois ir mostrando passo a passo aquilo, explicando. Mas o primeiro confronto tinha que ser assim. É a forma dele mostrar esse Deus. Então, por isso, muitas vezes vem esse Deus enérgico, esse Deus punidor, esse Deus que castiga, mas era a maneira dele passar isso.
Jesus já vem num outro tempo, né? E Jesus já vem com uma outra didática. Então saímos do Moisés que impõe para o Jesus que propõe. Então, quando perguntarem a vocês, por que Jesus morreu? Morreu para que eu soubesse de muita coisa. Morreu para me ensinar a viver melhor. Morreu para que eu entendesse Deus. Foi por isso que ele morreu, né? Então, essa morte foi política, porque isso escandalizou na época. Então, a paixão foi pura e exclusivamente por ciúme, inveja, por medo de que ele fosse o rei. No rei de Pilatos pergunta: tu és rei? Eu falei: eu não sei o que está dizendo. É assim a conversa. Pode ver que ele não fala, ele não é. Eu sei o que está dizendo, eu não sou. Aí quando ele insiste, ele fala: mas o meu reino não é desse mundo. Paulo vem a falar isso. Olha, gente, toma cuidado. Vós estáis no mundo, mas vós não sois do mundo. Paulo é claro, vocês não são daí. Não se apegue ao que está aí. O que está aí é para te servir de ferramenta para viver. Então esse é um pouquinho de Jesus que eu quis apresentar para vocês. Se a gente está falando dele, dá para ir a noite inteira, né? E eu não quero mais tomar o tempo de vocês, porque já é quase 9 horas da noite. Já falei demais da conta, né? Um pouquinho só, né, Marcelo? Então, gente, é isso que eu queria apresentar desse Jesus para vocês, dessa visão, sabe? Vejam esse Jesus, estejam com ele. Mas mais do que estar com ele, porque você está com o seu celular, você está com a sua Bíblia, né? Você está com a chave do seu carro, da sua casa, você está com o seu relógio, enfim, você está com. Isso é carregar junto. Seja nele, esteja nele. Porque quando eu me permito estar nele, eu também estou permitindo que ele esteja em mim. Permita isso e vocês vão ver essa alegria verdadeira, o que vai brotar de cada um de vocês, a vontade de fazer algo a mais. A busca começa a ter sentido do porquê eu busco. A gente vive em eterna busca e muitas vezes não sabe nem o que está buscando, mas aí começa tudo a fazer sentido. Tá bom? Obrigado pela paciência, né? Que vocês, a partir daqui, entendam um pouquinho mais desse Jesus, vejam esse Jesus da maneira como ele quer ser visto. E aí vocês vão ver quanto vocês vão aprender. Eu aprendi muito, apanhei bastante, mas aprendi muito também, né? Então, porque é aquela história, sabedoria é bem diferente de cultura. Cultura a gente compra, você compra um livro, você paga um curso. Cultura você consegue. Sabedoria é só as pancadas da vida que vão te dando, né? É só o viver, o estar no meio de tudo é que vai te dando sabedoria para aquele que quer essa sabedoria. Tem gente que passa e não aprende nada disso. A gente vê isso um monte de igreja. Já vi gente que está aqui 30 anos e não aprendeu nada, né? Então, cada vez você tem a surpresa com um aqui. Então, não é bom. Então, é por aí, tá bom? É o que eu queria passar para vocês. Ainda, se for ver, eu tinha que falar muito mais, mas não dá tempo, né? Vai estar ficando tarde. E eu quero que vocês agora ruminem um pouquinho e numa outra oportunidade a gente vem e fala mais um pouco, daí já dá para entrar de uma maneira um pouco mais aprofundada nessa espiritualidade de Jesus, né? Porque aí a gente tem que começar a entender a espiritualidade dele. E aí então a gente vai cada vez mais compreendendo melhor e se aproximando mais e permitindo que ele haja mais na nossa vida. Tá bom? Obrigado da presença de vocês. Tem algum recado? Nós vamos ter o recesso agora, né? Isso, volta só dia 27 de julho. Então, vou pedir para todos ficarem nesse momento e vamos agradecer o nosso diácono Duarte, que se disponibilizou de vir aqui hoje, né? Deu essa formação, né, para o nosso Senhor,
pagamento que o Padre fala para nós, o que você faz por nós. O que a gente pode fazer diferente, né, da comunidade, é orar para o nosso diácono continuar a sua evangelização. Então, rezamos a Deus, estendendo a mão para ele. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A gente pede que o Senhor também possa dar a festa para nós. Então, que cada um, eu acho que a igreja tem que ser assim. Quando eu vou na igreja, né, quando vamos à igreja, a gente tem que voltar um pouco mais completo do que chegou. Melhores do que quando eu entrei. Isso é tirar algo de proveito da igreja. E aí eu começo a entender essa igreja. Né? Muitas vezes a gente vê só santidade na igreja. A igreja somos nós. Isso aqui é prédio, é tijolo, é cimento. Né? Nós somos a igreja. Se não fôssemos nós aqui, nada disso teria sentido de estar aí. Mas está que nós estamos. Então fazemos essa igreja. E se muitas vezes a igreja não é como a gente quer, parte da culpa é nossa, porque fazemos essa igreja também. Somos parte, né, dessa igreja. Como a gente fala, né? Vocês já devem ter visto na catequese, Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Né? A igreja é o corpo dele. E se a igreja é o corpo, nós estamos nesse corpo. Né? Somos nós. Então, que a gente entenda isso e vai também ajudando a entender um pouco melhor a Jesus. O Senhor esteja convosco. Pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso as suas bênçãos. Deus Pai, dignai-vos a abençoar todos estes aqui reunidos em teu nome. Derrama sobre ele vossas bênçãos, bênçãos de paz, bênçãos de amor, bênçãos de saúde, de prosperidade, de tranquilidade. Abençoa também seus lares, suas famílias e seus trabalhos. Tudo isto te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na alegria desse Jesus, vamos em paz e que Ele sempre, sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Quem quiser fazer perguntas para o diácono. Vamos aí. Queria saber o santo da igreja lá que fez a cruz de carvão. São João da Cruz. São João da Cruz. Isso. Como é que é esse pastor? Não, ele é um carmelita ele deu em torno de 1500 e alguma coisa. Ele tem alguns livros, tem a vida dele. Eu acho interessante quem gosta